o produto, quer dizer, são aqueles produtos que têm a venda livre e que as pessoas acham fazem, que pode... Claro, acabam fazendo, tomando de forma inadequada, no horário inadequado, com comida, com alimento, com bebida, não, até de porque forma inadequada. ele tem uma dor de cabeça, ele não sabe a origem da dor de cabeça. Não, eu estou com dor de cabeça, toma isso, toma aquilo e vai. Eventualmente ele, veja, o indivíduo bebeu um pouco demais. Ele vai tomar lá um medicamento para passar a sua ressaca. Então, isso é previsível. Agora, este abuso, né, guardar isso em casa, as crianças são grandes vítimas também, são intoxicações, não por automedicação. Farmácia doméstica. Claro, isso deve ser desestimulado, perfeito, porque efetivamente é um custo alto para a saúde pública. Muito bem. Agora, e por último, na nossa conversa aqui, não poderia deixar de perguntar, que eu acho que é de interesse público, sobre a questão do leite, a contaminação do leite nas cooperativas de Minas Gerais, que eu falo com muitas pessoas, elas dizem, olha, não quero mais leite em caixa, só vou comprar leite em pó, porque eu não vou tomar água oxigenada ou só da cáustica, né? Então fica aquela situação de desconforto, de desconfiança sobre os produtos dessa linha. E eu vi, você deu várias entrevistas, né, representando a vigilância sanitária nesse caso. Qual é a situação hoje do leite, Raposo? Bom, em primeiro lugar, houve um crime. Né, é fato? É um fato. Esse crime está em nível de Polícia Federal, inquérito, as pessoas foram presas e vão responder pelo crime. A cadeia do leite, a produção, ela é de responsabilidade não da vigilância sanitária, do Ministério da Agricultura, que tem todo um mecanismo de controle, de fiscalização, que de uma certa maneira foi vencido, foi burlado. Né? Mas é um crime. É como dizer que amanhã não vai ter um mecanismo que controla absolutamente a falsificação de dinheiro. Claro. Não tem. Né? Sim. O bandido fica pensando em como fazer o crime o tempo todo, enquanto a gente fica pensando em trabalhar e garantir a impedir que faça. Pois é. Agora, então, do ponto de vista da adulteração, é crime, as pessoas têm que responder por ele, e eu digo que é um crime hediondo, que é um crime contra a saúde, contra a saúde pública e contra o consumidor. Né? Do ponto de vista do uso do produto, o que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as vigilâncias sanitárias estão fazendo neste momento? Nós estamos discutindo como melhorar o monitoramento, porque a responsabilidade da vigilância sanitária é quando o leite chega para o consumidor, no supermercado, na padaria. E então criar um programa, alguns estados já têm um programa de monitoramento do leite, né? Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, os estados do Sul e os institutos de saúde pública desses estados, eventualmente, quando demandados, fazem análise de leite também para outros estados. Eu acho que, primeiro, não pode haver pânico na população. Claro. Como foi detectado esse problema foi uma fraude, a fraude está sendo identificada. E veio a público. Claro, ela está sendo identificada e está sendo tratada no nível policial, que é o nível que deve ser tratado. Do ponto de vista do consumo, o que a gente pode dizer para as pessoas é o seguinte, que ao notarem qualquer alteração de cor, odor, sabor no produto que ela compra, não só no leite, mas em qualquer produto, ela deve informar, que aí sim é responsabilidade da vigilância sanitária, né? A responsabilidade, primeiro que a gente não tem que se eximir da responsabilidade, claro, porque fazemos parte de instituições de Estado, né? E as instituições têm que garantir a saúde da coletividade. Mas o importante é que as denúncias sejam feitas para que a autoridade sanitária possa, do ponto de vista sanitário, atuar e, se precisar, fazer interdição de lote, fazer testes. E estamos reestruturando, fazendo um programa, né, ampliando o nosso programa de controle especificamente desse produto. Está sendo feito um monitoramento desse lote? Ou não, esses lotes já estão fora do mercado. Já estão fora do mercado, isso é importante. A empresa com certeza está... O Ministério da Agricultura as cooperativas estão sendo fortemente inspecionadas, quer dizer, esta fraude foi contida. Agora, nós estamos pensando em como fazer para que, de uma maneira, a gente tenha uma visão mais ampla, efetivamente, do controle desses produtos. Perfeito.
pós-mercado, né? Na comercialização, já no ponto de comercialização, na rede, né? O que antes é toda uma cadeia do Ministério da Agricultura, e o próprio ministro da Agricultura já anunciou que vai rever os seus mecanismos de inspeção. E tem instrumentos para isso. Se não tiver, com certeza ele vai criar, porque existe uma vontade muito grande de efetivamente fazer com que essa cadeia seja uma cadeia que atinge direto ao usuário, ao consumidor e particularmente crianças, né, que são as que mais consomem leite no país. Muito bem. Bom, estamos encerrando aqui no dia de hoje o nosso sala de visitas. E eu quero agradecer imensamente a contribuição aqui do Dr. Liceu Raposo, diretor-presidente da Anvisa. Eu acho que trouxe aqui esclarecimentos muito importantes, desde a consulta 69 sobre comercialização, mas especialmente sobre essa questão do leite, que me parece hoje existe uma certa expectativa, anseio da sociedade, em relação a se está ou não usando um produto que seria aceitável comercialmente para a saúde. Então, muito obrigado, Dirceu, mais uma vez, pela presença aqui, por poder trazer esclarecimentos para a sociedade paulistana. É muito importante que todos saibam agir diante de um fato como esse. Muito obrigado.